pessoal! Mais um dia aqui junto com os apaixonados do Shopping VHT, o Shopping Coração do Brás. E hoje eu tenho uma convidada, ó, da pesada aqui hoje. Eu falo, ela respira o braço e tô com ela aqui, a Renata Pardo. Tá toda linda, maquiada, especialmente pro nosso podcast. É muita responsabilidade hoje aqui, nossa, hein? Não, a gestão já falou que se eu não viesse maquiada hoje, viesse padrão Brás, eu não ia participar. Mas eu vim especialmente para vocês aqui, ó, dedicação total ao VHT hoje, hein? Muito Ah, legal. Até porque também hoje, gente, a gente brincou aqui, mas o Brás hoje ele abraça assim a parte feminina, a parte bonita do Brás, e as coisas estão bem mudadas por aqui, né? De um tempo para cá, a gente vê que o Brás ele ganhou um espaço muito grande e uma notoriedade assim maior. A gente vê hoje os shoppings dentro do Brás. A gente vê lojas assim caprichadas na decoração, né, nas funcionárias. Isso, você viu essa mudança desses 8 anos que você está aqui hoje dentro do Brás? sim, eu vi, inclusive é muito difícil, porque com o tempo as pessoas têm que entender que o Brás é o maior universo de moda, é aqui. Então, se você compra num shopping fora do Brás, a mercadoria saiu daqui, o produto saiu daqui, ele foi fabricado aqui. Então, é o que predomina, é o maior polo da América Latina, não tem como competir com isso. Uhum. E as pessoas não aceitam. Então, colocou a etiqueta do produto, mas ela saiu daqui, não importa. Então, agora, depois de todas essas viralizações que tem na rede social e tudo mais em relação ao Brás, as pessoas estão aceitando Uhum. mais, né? Uhum. Mas tem muito influencer, tem muita galera da alta mesmo que vem aqui, só que eles não assumem Que compra aqui no que compra Brás. aqui, né? É. E aí Tem na ainda, semana a você gente tá sente que trabalhando ainda sem essa tem esse aparência linda. preconceito? Não, você tá linda hoje. Você sente que ainda tem muito preconceito? Tem muito preconceito e só que assim como tem o perfil de loja boutique aqui, elas só utilizam o nome da loja porque tem ali alguma parceria, alguma coisa muito agregada, às vezes até no próprio valor do produto para justificar o porquê que compra no Brás. E o valor agregado é uma questão de ponto de vista, porque o efeito de um é quase que o mesmo do outro. Então é só para dizer que tem aquele ticket médio mais alto, mas ele nunca usa a palavra Brás. Só que está aqui, o tempo todo está aqui. Tudo nasce aqui. Uhum. Mesmo que venha uma galera de fora para cá, boliviano, chinês, enfim, importado, mas aqui é o point das coisas. É daqui Uhum. para fora e não ao contrário. Você começou, na área de compras, né, aqui no Brás, e aí depois, hoje você tem assessoria de vendas. Me conta um pouquinho da tua história, de quando antes do Brás até chegar esses 8 anos de Renata. Eu comecei a trabalhar muito cedo com a minha mãe, na verdade, né? Desde criança ela trabalhava com salgados. O empreendedorismo começou na família, por isso que se chama Catarina, porque a minha bisavó, ela já trabalhava com vendas, com essa coisa de eh, fazer coxinha e vender, enfim, era um ramo de comida, mas para mim não era o propósito, nunca foi comida, né? Eu fazia porque eu era mandada pela minha mãe, então, Aham. não, você tem que fazer porque você vai aprender e tal, e tudo certo. Mas eu comecei essa comunicação desde cedo, então eu senti que isso foi bom. Hoje eu vejo isso, na época, quando você é adolescente, você não vê isso, você fala, "Ah, minha mãe tá me obrigando a fazer." É. Mas hoje eu sou muito grata a isso, porque todo pico de trabalho que eu tenho, inclusive eu não consigo parar, é uma constante de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o relacionamento com os clientes, você entender o funcionamento fora da hora da jornada padrão ali, 7, 8 horas por dia. Às vezes ele só pode falar com você à noite, então isso veio da infância mesmo. Porque a minha mãe, a gente chegava da escola e sentava e ia fazer coxinha, e ficava até a noite. Aí Ah. chegava 1 hora da tarde, a gente começava a fazer, e ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Ah, Deus vai preparar alguma coisa e tal. E assim foi, né. Nessa época eu não compreendia, hoje eu compreendo, porque também fazia parte ali do que a gente precisava dentro da casa, nunca nos faltou nada. E até recentemente eu postei um history falando que eu estava cansada, e ela me mandou um direct falando: "Até hoje eu tô fazendo coxinha, então não desista." Tua mãe. Minha mãe: "Não desista porque eu tô aqui ainda e tô fazendo a coxinha."
E é o que é, né? De vez em quando ela brinca e fala: "Tô esperando o Pix dos 100.000 que você me prometeu", que eu prometi pra ela uma vez. Vai dar certo, É, vai chegar. mas, com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo que, pra tudo existe o tempo certo, né? Existe o tempo certo para todas as coisas. E eu migrei, né, claro, fui ficando um pouco mais velha, tal, entrei na TIM, nesse período eu odiava já fazer coxinha. Então eu entrei na TIM, eu tinha 17 anos, se eu não me engano. Foi a primeira empresa fora que eu trabalhei. Antes, inclusive, eu trabalhei numa rádio, era uma rádio Que pirata. legal. Eu vou falando e eu vou lembrando, Vai, né. vai falando, aqui Eu hoje a tra gente quer te ouvir. eu trabalhei numa rádio pirata regional em Barueri, e era muito engraçado, porque eu ia lá, aí montava a playlist, deve ser por isso que hoje eu também trabalho com som. Então, montava a playlist e tal, e o pessoal ligava: "Renata, oferece a música para fulano de tal, não sei o quê", e eu não conseguia falar. Isso aqui para mim é por É. isso que eu sou do bastidor, porque é mais difícil. Não sei por que eu sou mais travada nisso. Mas eu não conseguia falar: "Renata, oferece a música, eu sou fulano de tal lugar". E aí quando eu entrava no ar, o pessoal gostava. "Nossa, você tem uma voz linda". E quando alguém me encontrava: "Como assim? Você só tem 17 anos". E era isso. E eu gostava do que eu fazia. Você fazia uma voz diferente da tua ou você falava Não, como você falava tá falando normal. agora? Falava Porque normal. É geralmente porque eu quando já fala na vai para o época eu falava rádio, né, na as época eu pessoas falava mudam. bem, assim, né, o Aham. pessoal dizia que eu falava bem, por Sim, isso tem que uma eles queriam boa que eu ficasse dicção. por Aham. isso que eles queriam que eu ficasse lá. E, enfim, eu sei que eu precisei interromper esse processo lá exatamente por essa questão burocrática de ser rádio pirata, pegar uma menor de idade e tal, Uhum. enfim. E minha mãe queria que eu voltasse a fazer coxinha e eu não queria voltar. Aí eu falei: "Tá bom, eu vou sair da rádio, mas eu vou trabalhar em outro lugar". Aí entrei na TIM, também com 17 anos. Entrei na TIM, com 6 meses eu virei coordenadora da galera, foi bem rápido o processo. Tinha questão de meta de venda, e tal. E eu sempre tive um bom relacionamento na comunicação comercial. Então Uhum. a gente montava o stand dentro da faculdade, rodou São Paulo, dentro da Uninove, né, que era uma faculdade parceira, dentro de supermercados grandes na região, do centro-oeste, enfim, de São Paulo. E a gente ficava rodando com esse stand da TIM, que era plano pós-pago, era o mais difícil de vender na época e era o Tá. que eu mais vendia. Olha. Então, se tinha alguém do outro lado da rua, eu já abordava: "Vem aqui, tem um dummy aqui", que era uma réplica do celular, que era para mostrar o que era funcional ou não ali para o cliente. Então, por isso que eu recebi a promoção rápida, mas eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria trabalhar na Casas Bahia, não sabia por quê, mas queria trabalhar na Casas Bahia. Hã. E ainda com 17 anos. Aí eu consegui uma entrevista através de uma indicação, aí fiz a entrevista na São Caetano, que era a matriz, né, não sei se ainda é, mas enfim, até então era. Consegui essa entrevista, passei na entrevista, mas a regra era ter 18 anos. Aí o pessoal falou assim: "Vamos esperar os 45 dias que você vai completar 18, aí você volta e começa". Tá. Foi dito e feito. Quando eu completei 18, refiz o processo, aí tinha, protocolo, Tem que fazer de passei de novo. novo, Hã. e aí já entrei na Casas Bahia. Aí entrei na categoria de telefonia, porque eu já trabalhava na TIM, então Já já tinha tinha essa aquela experiência. experiência do telefone. Aí entrei na Casas Bahia, fiquei um período, é tudo muito rápido. Mas menos de 7 meses, pedi demissão na Casas Bahia. "Ah, mas por que que você vai sair e tal?", "Porque eu recebi uma proposta numa outra empresa, era para gerenciamento da loja, ia receber menos E você inclusive". gostou de trabalhar lá? Gostei, gostei. Realizou teu Inclusive era sonho. essa coisa do full time, era de domingo a domingo. "Ah, tem hora Ah. extra domingo? Tá, eu quero". "Ah, tem", eu Hum. quero. Eu sempre estava lá. Por isso que o pessoal, achou estranho eu sair, porque a Casas Bahia ela tinha um plano de carreira. E eu já Hum. estava em pouco tempo também na mira, mas para Tá, mim não era o que significava algo. entendi. O que significava de alguma forma ali era o meu coração tá feliz e eu não estava. Aí recebi uma proposta para uma loja que era gerenciamento também, aliás, gerenciamento da loja direto, de cara, já ia entrar como gerente. Tinha umas regrinhas, a questão financeira era diferente da Isso Casas com Bahia, 18 anos. já com 18. Aí tinha uma questão diferente da Casas Bahia, que era de salário, ajuda de custo, enfim, essas outras coisas fora, assim, tradicionais, na verdade, não é fora do Sim. padrão, eu que É, era fora do que padrão. E é o certo, né, na verdade. exatamente. Aham. E aí eu falei: "Ah, tá bom, eu vou lá então, vou te dar um apoio lá", porque na minha cabeça era isso que eu ia fazer no período. Não tinha a ver com dinheiro, porque eu ia receber menos. Ah. Por isso que na minha cabeça era um apoio. Era uma loja de departamento em Osasco.
Aí eu fui para essa loja e fiquei um período também curto. Eu acho que eu não passei de 9 meses. Eu nasci de 7, deve ser por isso que eu não fico 9. Ah, mas você tá 8 no Brás? Então o Brás é Não, ainda tem certo. uma história antiga do Então Brás. vamos lá, vamos chegar Desde lá. antes ainda. Hã. E aí eu falei, aí eu lembro que eu cheguei nela, na antiga proprietária, eu falei, eu preciso me desligar, tal, não faz mais sentido, enfim. Então era coisa de comunicação mesmo. Aí me desliguei, fui pro ramo gráfico, por isso que hoje tem aí o Catarina Brindes também. Uhum. Fui pro ramo gráfico, aí aprendi tudo sobre a parte de gráfica, de serigrafia, de brindes no geral, enfim, a gente tinha clientes como Sim Senhor, Sabesp, só cliente Clientes grande. grandes. Sempre foi assim também. Também, prazo de 9 meses, corta o cordão umbilical. Era incrível. Hã. E eu achava, eu Gente. devo ser problemática, não é Ah, possível. Porque eu não é? consigo ficar mais de 1 ano na Nos empresa. relacionamentos era assim também ou não? Não, não é. Não? Não Ufa, era. menos mal, Não, então nesse não tem, ponto eu era amiga. mais tranquila. E aí, eu não é possível, eu devo ter algum problema, mas eu vou sair. Aí eu saía, né? Mas sempre deixando a porta aberta, enfim. E dinheiro não me prendia. Até hoje, na verdade, não me prende. E depois disso eu lembro que tive uma pausa aí, né? A gente vai puxando na memória e vai lembrando. Eu tô com 34 anos, já tô esquecida um pouco de algumas coisas. Mas eu tive uma pausa na Nespresso. Então, também, antes, eu lembro que antes do processo da Casa Bahia, eu entrei na Nespresso e aí a Casa Bahia falou: Ó, você já tá pronta para vir? Pode vir, que era essa parte da segunda etapa da entrevista. E eu já tinha conseguido entrar no Nespresso. Eu já Ah, tinha feito um mês de renda ali e tal, mas já, consegui essa, tô vou saindo. pra lá. Então foi Aham. uma pausa aí para Nespresso, que foi o lançamento da máquina Yu, que eu lembro. Eu tenho uma até hoje, por sinal, que é uma quase que relíquia, né, Aham. que a gente guarda ali de lembrança do período. E aí voltando, né, ramo gráfico, Tá, em depois 9 meses não deu é, certo, tá. aí eu vim para Deu 9 25. meses certo, depois Exatamente. Aí eu vim para 25 e a 25 foi para a mesma proprietária da loja que era de Osasco, quando eu fui gerente. Então tá, ela falou: "Ó, tô abrindo aqui na 25, atacado de bijuteria, se você quiser vem para cá". Aí eu vim para cá, vim como vendedora. tá. Lembra que não faz diferença a nomenclatura e o valor, né? Para Uhum. mim isso não Não interfere em nada. Eu tenho entendi. que querer e fim. E vai. E aí eu vim para 25, eu lembro que era na Carlos Souza Nazaré. Aí a gente começou esse processo de vendas ali do auto atacado, aí descobri os macetes. Quem trabalha aqui há muito tempo sabe que você compra no prédio em cima para vender na loja embaixo. Tem Uhum. toda uma questão ali de custo do produto, da onde é, nem todo mundo importa. Quem está no térreo geralmente não importa, ele compra de cima para vender embaixo e compensa para quem não consegue fechar um container, por exemplo, mas Tá. ele ganha no giro, né? Uhum. Então, e nunca entrava na minha cabeça como que a minha chefe consegue ganhar 30, 40 centavos no produto. E nesse período eu não entendia. Não entendia tanto quanto eu entendo hoje e visualizo isso, Mas inclusive, na que tua é a cabeça isso era demanda. pouco? Você achava pouco Eu na tua achava cabeça? pouco, Ah, achava tá. como que ela conseguia manter as Manter tudo, contas. aham. Eu achava pouco. Até porque em Osasco já era assim, já tinha uma coisa da rotatividade. Era É, tudo muito barato. Era quase lojão de R$ 1. tá. E, enfim, fiquei um período na 25. E aí recebi uma proposta para ir para uma loja em Alphaville de design de interiores, que não tinha nada a ver comigo. Hum, Nada a ver com o meu perfil, inclusive, que eu não sou uma pessoa vaidosa, enfim. E lá tinha que manter um padrão classe A, que é os clientes de Alphaville. Eu falei: então tá bom, eu vou ficar no administrativo, vou ficar no escritório fechado, não é o que me alegra, mas eu vou testar. tá. Aí fui para lá. Foi uma indicação também. Aham. Fui para essa loja, se chamava La Botanique. Sou sempre grata à Alessandra. Ela sabe disso, inclusive. Ela é surreal o que a gente aprendeu com ela, o que eu aprendi, enfim. A todas eu sou grata, na verdade. Sim. E se eu não estiver equivocada, a gente ficou 6 anos trabalhando juntas, ou perto disso. Eu entrei como assistente administrativo dela, me tornei o braço direito dela. Aí teve um período que ela viajava bastante, então eu acabei tocando a loja também ao longo desse período, né? E eu me desliguei. E aí foi o que eu mais fiquei, né? Ah, Aí eu pulei o cordão umbilical dos acabou 9 aquela meses. fase dos 9 Foi o que meses. eu mais fiquei. E Você ficou aí, quanto tempo lá? quase 6 anos. Olha, É, quase 6 eu anos.
Se eu Tá, não estiver enganada, é isso que eu tá, fiquei lá com ela. Mas assim, foi o que eu mais fiquei, sem dúvida nenhuma. tá. Tirando o Brás, lá foi o que eu mais fiquei. Agora uma dúvida, você morava onde? Em Barueri. Morava perto? É, eu morava É, perto, do porque é lado. longe, Mas é a né? mesma coisa daqui no Brás, porque Barueri, Tá, quando você pega Alphaville, você para 1 hora e meia no trânsito. Era a mesma exatamente, coisa. entendi, tá. Então, enfim, mas fiquei com ela e aprendi toda a dinâmica do design de interiores. A gente começa a mudar os gostos, começa a ficar mais chata, mais Mais criteriosa, mais refinado, né, mais refinada. não é Aí eu qualquer coisa que te é, agrada, tipo aí a comida nem tudo me agradava, a questão do toque na casa, do nada. Aí você começa a sentir ali as coisas, ah, eu acho que isso aqui faz sentido pra mim. Então, aí comecei a ir para as feiras de compras com ela, que era a BUP, a Bimad, Gift, por isso que até hoje eu vou no Center Norte, nas feiras, né? uhum, Nas expos que tem. E eu amo design de interiores. Só que era muito louco porque, assim, eu não. Se você me der uma casa e eu tiver que montar, eu não sei fazer isso, tá. tá? Não me formei em design de interiores e tudo certo, mas eu vou te vender o produto. Olha que Então a gente interessante. vendia, eu vendia. Então, ok, entrei como assistente administrativo, mas tinha aqueles picos, a gente nunca entra para fazer uma Uma coisa coisa só. só, Eu é. não sou essa pessoa, inclusive. E até acho que é uma dica para quem também está assistindo a gente, que se você quer ter destaque onde você trabalha, não faça só o que você foi É, nem contratado vem para trabalhar fazer. comigo também. Não é? É isso aí, né, Nem já vem nem trabalhar comigo. nem queira Nem ser meu perde seu funcionário. tempo. É. Então, não é, mais do mesmo não dá. A gente, na verdade, precisa aprender um pouco de tudo. Inclusive, todas as áreas que eu passei, eu executo hoje. Em algum momento eu ficava pensando, eu vou sim utilizar isso que eu tô aprendendo. Até uma hamburgueria eu cheguei a montar depois, né? Então, eu Olha. fiquei um tempo na La Hã. Botanique. Eu saí de lá porque a Lê, ela é uma pessoa muito grata também pelo todo ali que trabalha com ela, enfim, que trabalhou no período, né? E só que para mim a comunicação social ela rolava de forma profissional no sentido do colaborador que estava do lado. Tá. Então, se ele não era mais funcional, eu queria encerrar o ciclo com ele e ela não deixava, porque Ah, ela tinha gratidão eterna por ele. entendo. Então, ok, você tem a gratidão, é isso, é lindo, mas assim, não faz mais sentido. Ele tá recebendo para trabalhar, então ele tem que trabalhar. Uhum. Ah, não, não vou mandar embora, tal. Então, ok, então eu saio, porque já não ficou mais funcional e eu Entendi. já estava como gerente geral da loja, depois de Tirou tua todo esse tempo. autonomia tirava tua autonomia também como gerente, né, mais ou Indiretamente menos, era né. isso, Aham. né? Porque de qualquer forma a liberação do colaborador ali, a dispensa dele eu precisava do aval dela. Então, Uhum. como não teve, quem saiu foi eu. Tá. Eu era desprendida, já ganhava horrores, ganhava bem pra caramba, mas ok, então não faz mais sentido. Quando eu saí, depois de uns 2 meses, ela vendeu a loja, e aí o novo proprietário do período pediu para eu voltar, para a gente encerrar o que tinha de produto lá. Ele comprou de porta fechada, e aí a gente literalmente queimou O em um mês, estoque. o estoque em um mês. E aí eu fiquei lá nessa operação com ele. Por indicação dela também, ele me Uhum. conhecia de lá, enfim. E todo mundo acabou sendo mandado embora. Né. Uhum. Então realmente existia um funcionamento lá, de uma equipe que trabalhava, tal, de quem estava junto com ela, mas tinha algumas coisinhas que a gente precisava ajustar, não ajustou, eu me desliguei, depois acabou fechando e foi isso. E tudo certo, né, não tem problema nenhum, acontece. É E eu o até é a o gente tem profissional é assim gente, é, né, a gente perde também, ganha, perde, é é. assim. E eu sou apaixonada pelo espaço, ela construiu do zero. De vez em quando eu falava para ela, até hoje a gente tem contato com todos eles, eu tenho contato, todos os ex-chefes Que bom. eu tenho. A dica é sempre sair e deixar a porta aberta? Sempre, de forma, assim, isso é regra, na verdade, porque inclusive o mundo gira o tempo todo. Eu lembro que tem uma coisa que eu me arrependo de ter feito, que é tomar uma dor que não era minha. Então isso é errado, porque eu era nova também, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, mas a gente tem que ouvir sempre os 2 lados da moeda. Então eu lembro que no percurso da minha vida de trabalho, teve uma pessoa que eu tomei uma dor, e aí, o tempo passou e essa pessoa, assim, por exemplo, ó, essa pessoa é ruim, e aquela pessoa que parecia ser ruim se tornou meu chefe no meio do percurso da minha vida. Hum, E ele não era ruim. Então, quando existe esse tipo de coisa, a gente tem que aprender a ouvir os 2 lados da moeda, porque estabilidade não existe, o mundo gira o tempo todo, né, eu exato. sempre falo isso inclusive,
E foi a única coisa que eu me arrependo, porque eu lembro que eu tive, no período, um tratamento mais ríspido com ele pela dor de alguém que não era Que não minha, era nem a que su não era seu minha problema, dor. né. É. E aí eu tive um tratamento ríspido e tal, e depois o cara veio e foi meu chefe. Eu, Ai, caramba. É. E aí eu me cobrei. Ele não sabe disso, enfim. agora Ele, vai saber, agora vai talvez. saber. Mas enfim, eu me policiei muito nisso, né? Eu tinha 25 anos, não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Mas nunca mais repeti o mesmo erro também. Falar: Aham. "Ah, não, porque amanhã eu também posso ser chefe de alguém que de alguma forma teve um passado comigo ali, de trabalho ou não, enfim, não importa". E Uhum. ao contrário também, a gente não tem como saber, né. Sim. O tempo todo mundo tá girando. Aí você fechou esse ciclo, esse período e foi qual Aí foi eu o montei a próximo aí passo? montei a hamburgueria. Hamburgueria. É, aí peguei, a gente, zerou o estoque lá, recebi uma grana legal no período, montei uma hamburgueria, que era um hobby. Tá. E aí, usando a experiência da minha mãe, Das das coxinhas. coxinhas, mas eu não queria vender coxinha. Tá. Eu tenho a birra da coxinha. Você come coxinha, por acaso? Eu como de vez em nunca, mas eu como. Mas eu não como Tá. mais o da minha mãe, eu não consigo Por comer. causa do tempero, né. É, Também não quantos sei o anos comer cheiro, eu coxinha, né, amiga? fritava, eu Hã. entregava, eu cobrava, eu ia lá: "Ó, não sei o que lá, minha mãe falou pra entregar coxinha", e eu vim receber. Nossa, eu não Entendi. aguentava mais. Eu não aguento o cheiro da coxinha. Hã. Dela eu não aguento, ela Ah. sabe disso inclusive. Ela sabe que é muito tempo assim. E aí eu sei que quando eu montei a hamburgueria, era do lado de onde eu morava, em Barueri mesmo, próximo a uma escola, foi por hobby também. Foi por hobby, na verdade, não foi também. Foi por hobby, e só que eu queria ter alguma coisa diferente lá. Aí procurei um fornecedor e eu sempre fui de compras, porque eu já Tá. comprava desde criança com a minha mãe, aí tem também, que a gente vai chegar na história do Brás, sempre foi compras. Era vendas, ok, mas eu também tive o processo da compra. Uhum. O produto da La Botanique eu comprava também, então o cliente encomendou uma peça, com laca branca, nã nã deixa eu procurar o fornecedor, nã ok, essa é a cotação, esse é o preço, prazo, fim. Então eu sempre fui de compras. Uhum. E por isso que eu cheguei aqui no Catarina com compras, né. Aham. Eu sei que, nesse período da hamburgueria, eu procurei um fornecedor que não tivesse no mercado padrão, sempre fora do padrão. Achei uma batata que era importada, que não vendia em supermercado e parece que eles só entregavam para uns restaurantes bem específicos. Aí criei um relacionamento com a representante dessa marca na época, que eu nem lembro mais a marca, mas eu lembro o nome da representante, que era a Juliana. E falei: "Meu, eu tô montando uma hamburgueria", era na época daquele hype dos pubs, Tá. né, em 2015, 16, por aí. "E eu preciso de uma batata diferente aqui, o que que você tem aí?". Aí ela mandou a batata e tal, aí eu fiz os testes de fritadeira, teste de óleo tradicional, teste de fogão, teste de 220 elétrico, alguma coisa elétrica, enfim. E cheguei no consenso que eu queria. Então a hamburgueria ficou, assim, o êxtase da batata. Tá. E deu muito certo, porque É. como era na frente da escola, na hora do intervalo a gente Ah, só ficava atravessando a rua correndo ali, dá-lhe batata, batata, dá-lhe batata. batata. E era umas porção gigante que eu fazia e muito barato. Ah, Que aí entra a questão do você aprender a ganhar no volume. que é o que você aprendeu lá Lá atrás, atrás. que você olhava e falava: "Gente, ela é doida, tá ganhando É, 40 centavos". é, Depois você usou isso pra seu exatamente. favor. E a minha mãe, quando a gente era criança, ela sempre fazia bolo salgado, Hum, que é pão com puma, pampuma, tal. maionese, uma É, delicinha, exatamente. aliás. E eu fazia lá também. Cachorro Ah, quente no prato, mas com pão puma mesmo, era uma outra pegada. E aí ficou 2 produtos, assim, específicos pra deixar o pub conhecido, e ficou. aham. Aí ficou por um período, mas eu estava numa fase pessoal que não estava boa, então isso mexeu comigo também, tinha dia que eu abria, tinha dia que não, e tinha dia que as alunas da escola, que já era, adolescente e tal, eu morava do lado, então elas chamava lá: "Renata, eu tô sentada aqui te esperando, vem abrir que eu quero a batata". Ah, Elas me incentivavam sem elas perceberem. Inclusive, a gente fez uma ação recentemente no Brás, eu trouxe elas para trabalhar e eu falei para elas, falei: "Eu não esqueci do que vocês fizeram", que legal. porque é exatamente isso, a gente nunca esquece, né, quem começa, quem incentiva, A gratidão, né. mesmo que no inconsciente. E elas faziam de forma inconsciente, mas elas estavam sentadas lá, aí eu abria a porta e ela sentada na frente da hamburgueria: "Cadê? Tá Esperando. atrasada". Olha Foi só. muito legal isso Mas daí. você fazia sozinha as coisas na Não, hamburgueria ou você tinha alguém que te ajudava? tinha uma pessoa que fazia comigo na época.
E mas ela também tinha uma questão de fase ali de aceitação de uma sociedade e tal, que eu até trouxe alguém para a sociedade, e depois contratei alguém e ficou fixo comigo lá, e foi bem Aham. legal, enfim, no período, mas já não estava mais falando a minha língua. Tá. Mas assim, não estava falando minha língua porque eu não queria abrir mais, porque me prendia. Sim, Então a ter coisa na ali obrigação de alimentação é um assim, você não vai achar que você não vai trabalhar não, você aí que você vai trabalhar e então, muito. essa coisa eu descobri ao longo dos anos que essa coisa de estar presa dentro de um escritório, dentro de um restaurante, dentro de alguma coisa assim, é o que eu não gosto de fazer. Por Entendi. isso que aqui eu fico na rotatividade. Porque lá eu tinha a obrigação de todo dia à noite, segunda, sábado ou domingo, enfim, abrir. É mais fácil a gente descobrir o que a gente, gosta do que não gosta, né. Olha quanto tempo você demorou para descobrir o que você não gostava de fazer, É, né. então, eu não fiquei tanto tempo com a hamburgueria, acho que eu fiquei 2 anos com ela, mas assim, não me arrependo, montaria outra, agora com outra cabeça, e mas com umas coisas melhoradas, bem Sim. mais específicas, com um dia específico, que é um dia de abertura para um propósito, montaria um bar, enfim, alguma coisa do gênero, né. Uhum. Isso eu montaria sim, eu gosto, né, eu gosto do pessoal ali comendo, acaba que eu não gosto da comida, mas assim, Aham, ela tem um sentimento aqui ainda para aham, fazer. E sim. eu fazia o hambúrguer, então eu mesmo fazia, eu preparava a carne, isso minha mãe Era não me bem ensinou. É. gourmetizado o negócio da Isso minha mãe não ensinou, mas Hã. eu já vim da experiência. A maionese também era diferente do padrão. Eu lembro que uma cliente da La Botanique, na época, ela é de Dubai, e ela nesses tours que eu fazia com cliente, fora da loja, eu trouxe ela para 25, né, a gente veio fazer depois que a loja fechou, no período inclusive, a gente veio fazer uma compra na 25 e ela me levou no Mercadão e me ensinou um tempero de lá. Ah, E aí ficou o tempero da maionese. uau, aí Então sim. é todo Hã. um relacionamento com quem passou pelos caminhos da minha vida ali, né. Sim. Até hoje é assim, na verdade. Uhum. E eu sei que, enfim, encerrei o ciclo da da hamburgueria, vendi na época, né, a hamburgueria, passei pra frente, enfim, casei, aí nesse período fiquei casada uns longos anos, e e aí quando eu saí da hamburgueria, eu vim pra cá, eu passei a vir pra cá, foi instantâneo. Tá. Fechei o ponto, mudei de casa, casei e vim para o Brás. Só que aqui a minha história do Brás, ela é desde criança. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu vinha com a minha avó para cá. Então ela sempre foi sacoleira, sempre foi roleira. Eu chamava minha avó de cigana, porque ela ficava mudando, Hã. enfim. E eu carregava as sacolas dela quando vinha para cá. Hum. Eu encontrava ela na Barra Funda, senhorinha ali e tal, vamos até lá de trem na época da feirinha, não existia Aham. nada de shopping aqui. E aí, a gente descia até os toldos azuis ali, tudo como era nas antigas, sem Aham. chão, sem asfalto, sem nada. Carregava 500.000 sacolas, 7 da manhã, e botava ela no ônibus 1 da tarde para voltar para Cesarelange, que ela é de lá. Aí ela me dava R$ 50 e eu ia para casa feliz, né, uma Nossa, criança, 12, imagina, né. ganhei o dia, Aham. 12 anos, R$ 50. Até esses dias eu estava vendo, eu achei uma foto com ela, que era dessa época. Eu não tenho foto com a sacola, mas assim, eu lembro que era um dia que eu cheguei com ela, e eu magrela, só o pó da gaita, Hã. e aqui com os braços marcados, Toda só da sacola. marcadinha. Hã. E aí quando comecei a vir pra cá, eu caí de cabeça pelo seguinte, tinha alguém do meu convívio social que precisava de uma ajuda, e ela tinha um estoque parado, e eu já tinha a visão do estoque parado, que era dinheiro parado, Uhum. né, eu não preciso ter loja para saber disso, eu sempre passei por vários setores, então a gente sabe como funciona. Eu falei para ela: "Meu, eu vou criar um grupo para você e aí eu vou desovar seu estoque, a gente posta a preço de atacado", a loja dela era de varejo. Uhum. "A gente posta lá, tal". Aí ela falou: "Ah, pode fazer, preciso levantar uma grana essa semana, pode fazer". Aí eu fiz o grupo e postei no Facebook na época. E o grupo encheu, porque era novo, encheu de gente. E aí comecei a postar as roupas lá, tal. E eu me apresentei, falei: "Ah, sou fulano de tal, não sei o quê". E assim, ela não sei o que que aconteceu, que ela falou: "Como assim você tá usando foto da minha roupa pra vender lá?" Eu falei: "Mas eu tô vendendo sua roupa". Oh, meu Deus do céu. Falei: "Mas é sua Hã. roupa, isso não foi o que a gente combinou?"
E aí você vende no preço de atacado, Sim. pra você levantar o que você precisa? Ela: "Não, mas eu não autorizei, não sei o quê". Eu falei: "Caraca, Ai, agora meu ferrou". Deus. Hã. Só que eu que estava aparecendo, né, nesse Aham. período. Aí eu falei: "Nossa, então ferrou, então eu vou ter que ir para o Brás e mostrar o que tem no Brás". Hum. Só que eu tinha experiência da 25 já. Tá. Aí o grupo já estava formado, a galera pedindo as coisas. Tá, então eu vou começar a postar nesse grupo o que tem no Brás e na 25. Aí fui pra 25 a primeira vez, comecei a postar preço, tal, mas era preço para assessoria, não era preço de venda. Eu não queria Tá. vender, meu foco não era montar loja, nunca foi. E aí comecei a fazer as postagens no grupo e o pessoal começou a pedir, não deu um mês, eh, um cliente do Rio Grande do Sul, que é o Paulo, foi o primeiro cliente. Ele falou: "Renata, eu tô acompanhando um mês suas postagens, tal", aí eu, assim, migrei, né, 25 Brasa, de madrugada, deixava o carro lá na Itariri, Nossa. aí descia a Ia pé andando. Aham. para não pagar estacionamento, porque não tinha nada, não tinha grana, não tinha nada, né, tinha recomeçado. E e aí vinha gravar essas bancas da rua, enfim. E ele falou: "Eu quero que você compra tênis pra mim". Aí eu fiquei pensando: "Eu nunca comprei tênis, agora ele precisa me indicar onde que é o tênis, Hã. porque se eu comprar errado, eu tô ferrada. Pois é. E como que eu vou cobrar o preço?". Hum. Aí eu lembrei da minha avó me dando R$ 50, falei: "Eu vou cobrar R$ 50 dele a diária". Aí eu fico à vontade pra ele. Não pagava meu custo, Tá. porque só pra vir de Barueri pra cá já era R$ 50 Era a sua e eu gasolina. estacionava longe, né, pra não ter que Aham. pagar Sim. estacionamento. E aí eu falei: "Tá bom, Paulo, pode me fala a loja", porque aí que virou a minha chavinha, eu falei: "Me indica a loja que eu compro onde você quiser Sim. e você vai pagar menos do que se você tivesse que vir para São Paulo". E ele mandou, eu lembro que foi 2.000 e poucos reais, mandou para mim. O cara confiou em mandar. E ele indicou uma loja da Barão de Latário, e aí eu fui lá comprar os tênis, aí eu fui Foi aprendendo com ele. acontecendo. Hã. Exatamente, aí mandei as fotos e tal, aí comprei o produto, embalei, fui descobrindo na loja como que fazer essa coisa da logística para mandar, a questão dos Aham. ônibus, tudo com ele, nesse dia aí. Um dia, assim, que valeu por 24 horas no mínimo de Aham. uma compra, né, para ganhar os R$ 50, que não ia R$50. ganhar. Aham. Aí o pior de tudo não foi nem isso. Foi porque, ok, eu fiz a compra, mas eu não sabia andar com um carrinho. Ah. Aí coloquei o fardo no carrinho, comecei a puxar e ralou toda a bota. Ou seja, a bota custava R$ 65. Socorro! Aí Acabou com a acabei com a bota do Paulo. Aí eu, caramba, eu vou ter que comprar outra bota agora e repor isso aqui. Aí comprei a bota de novo, Ai, coloquei gente, ó dentro os do saco. perrengues aí, ó. Coloquei dentro do saco e mandei para ele. Eu falei: "Pois eu tenho experiência do primeiro cliente". E entendi que o carrinho você tem que amarrar separado para não pegar na roda, que o carrinho é muito ruim. Enfim, o carrinho mais baratinho que eu achei, inclusive, na época, né. Aham. E, enfim, eu sei que foi para ele postou no grupo depois, que recebeu tudo certinho, enfim. E aí começou o Catarina, que já tinha, a empresa já existia desde 2015, foi da época da hamburgueria. E só que eu fazia terceirização de compras em home office, por um período eu fiz isso também. Aham. Então, eh, É, ela é conhecida aqui, gente, é a vereadora do Brás daqui a pouco, hein, Renata. então, eu lembro que eu fazia terceirização de compra em home office, antes de eu migrar, assim, de uma vez para cá, pelo menos um mês eu fiquei ali com os Aham. parceiros de compras, falando: "Ó, meu, eu vou fazer umas cotações para você, qual é o orçamento que você tem? É R$ 1.000? Se eu chegar a 800, você paga 900, 100 é meu, fim". E eu ia atrás, e consegui. Era área de construção civil, área do ramo gráfico, todas as áreas que eu já tinha passado do processo de Uhum. compra. Então, o meu negócio era fazer a intermediação da compra, conseguir um preço mais barato que você, como departamento de compras do espaço, conseguia. E eu Conseguiria, tá. cobria o seu preço. E só que eu Hum, ficava com metade do valor do desconto que eu obtia. ótimo, tá. Então, aí daí eu vim para cá e tudo aconteceu. Eu sei que na sequência do Paulo vieram outros clientes, né? Eh, Recentemente eu fiz uma inauguração aqui da Rico Importados e eu encontrei, o locutor estava me chamando, falou: "Ó, tem alguém querendo falar com você aqui". Aí eu, caramba, uma hora dessa, 2 horas da Né? manhã, era uma cliente do É. primeiro ano do Catarina, e Nossa. é Vanessa o nome dela. Ela falou assim:
Rê, eu dei muito trabalho para você, porque depois que você parou de fazer assessoria de compras, eu não quis mais ninguém, mas olha, eu tô penando aqui, eu tô entendendo tudo que eu te Que fiz passar. legal, ai Eu que até gravei legal. um videozinho com ela bem Aham. legal. Eu atendi ela por pelo menos 6 anos, eu tenho 8 aqui. Atendi por pelo menos 6 e nunca encontrei ela pessoalmente. E é uma das Nossa. primeiras também. Do primeiro ano eu tenho várias, tem Uhum. a Patrícia também do Mato Grosso, que eu fiz o guia com ela, então aí eu já estava dominada na coisa do Brás mesmo, Uhum. né. Sabia onde era o fabricante, nunca tive preferência por loja no sentido de, vou levar nessa loja porque essa loja vai me pagar comissão, não, a loja não Tá. pagava comissão. Uhum. Muito pelo contrário, quando a gente chegava no processo de compras ali: "Oi, tudo bem? Eu sou Renata, sou assessora, tal". O cara: "Que é isso?". Eu poderia falar: "Eu sou compradora", mas era uma nomenclatura que usava-se na época. Eu ouso dizer que o Empreenda Catarina, ela foi a primeira empresa de compras aqui. Tá. O primeiro ano depois, a gente foi convidado para fazer uma palestra no Sebrae, que era o Sebrae delas, e eu tive que fazer o levantamento de compras, a gente bateu o marco de 1.000.000, e foi 1.000.000 de compras que eu fiz sozinha. Eu não Meu terceirizei isso, eu Deus. fiz Hã. sozinha. E foi na raça ganhando R$ 50 por dia, então o primeiro ano com certeza eu não ganhei dinheiro. Gente, é. Até hoje eu não tô ganhando dinheiro. Agora pra gente, você tem um One Day, me conta um pouquinho, agora a gente já conheceu a história da Renata, me fala um pouquinho desse projeto aqui, o One Day. Então, vindo desse princípio da compra, a gente entendeu a dor do cliente. E o cliente é aquele que a gente compra e manda e aquele que fica aqui. Porque os fornecedores que eu sempre tive parceria, que eu comprava, ou enfim, que atendia a necessidade do meu cliente, era ele que me indicava. Então, Renata, ó, essa loja foi postada por um influenciador, tal, dá uma olhada. Eu ia lá e via e comprava, enfim. Por isso que não tinha preferência. Quem escolhia era o Ah, cliente. tá. Eu nunca, é claro que eu, assim, sou muito honrada pelas pessoas que abraçaram a Catarina, que é a Mori Store. É a primeira loja que abraçou, a segunda foi a Tricotali, que é a Thalita. Na pandemia, a Elisa Modas, a gente fez a fábrica. Inclusive, ela está aqui no VHT, a gente que fez a Que indicação para ela para legal. cá. Aham. Então, é um ciclo de muitos anos, né? São coisas que a gente não esquece. Tem várias lojas, enfim, que eu nem vou dar nome, porque senão Você vai esquecer alguém e alguém vai vai se dar sentir ruim. constrangido aí, falar: "Ah, você não falou de mim". Mas as primeiras a gente não esquece, né? Assim como influencer também, SOS Brasa, Jana Preciosa, foi os primeiros que acreditaram no Catarina. E aí a gente, assim, o tempo foi passando, eu fui entendendo a necessidade dos 2 lados. Eu fiz um grupo na época que se chamava Troca de Estoque. Então, estoque parado, dinheiro parado. É a segunda vez, inclusive, que eu falo isso aqui. Legal. E só que era só para as Catarinas. "Pessoal, ó, vê da onde que vocês são, tal, qualquer coisa manda para o Brás, eu troco do ônibus para vocês, o valor equivalente, não cobro nada". No Catarina também tinha um processo que eu não cobrava nada, então quem não tinha dinheiro para empreender, eu pedia, eu falava alguma coisa assim: "Pega R$ 100 emprestado com sua vizinha, com seu marido, com quem quer que seja, me manda, eu compro 10 blusinhas de 10, te mando e não te cobro. Eu pago aqui a questão do frete para você, você começa a empreender, daqui 15 dias você volta com 300, e aí você paga a assessoria, que era R$ 50 o dia". Tá. Então isso também foi uma coisa que eu tentei levar empreendedorismo para essas E que mulheres. chamou a atenção, né. Chamou atenção e as pessoas que, compravam R$ 100, com o tempo passou a comprar 10.000, 15.000. Então alguma hora a conta tinha que fechar, Uhum. né. E para mim estava realizado, porque elas tinham entendido o propósito do negócio, que era para elas empreenderem na cidade delas também. E aí nesse grupo do troca de estoque, elas se comunicavam, então fazia troca de estoque. Se na região A não vendeu o produto da região local, troca pela região B. Troca o valor equivalente, porque vocês são parceiras tanto quanto eu aqui. Manda para mim que eu Que faço o bacana isso, né. remanejamento. Não, É. muito legal. E aí aqui para o lojista não era diferente. Então o lojista, a Mora tá aí do nosso lado, ela sabe disso, que estoque parado é dinheiro parado. Sim. E o que mais tem é estoque parado no caso do Brás, né, porque o polo todo é aqui. E eu levei um projeto para uma das gestoras da rede BBM, e aí o pessoal aprovou no período, tem 2 anos isso. Eles aprovaram o One que era um dia de bazar, né, em outras palavras, para ficar mais claro. E a gente já atendia alguns eventos, já estava migrando para o evento, saindo do processo de compra, mas eu entendia a dor do cliente. Então tinha que ser um evento que falasse a linguagem dos fornecedores Sim. daqui, dos lojistas daqui.
Então, uma coisa é eu ir lá e montar uma operação com uma sonorização, personagem, DJ, que é tudo que eu atendo aqui também. Uhum. Outra coisa é a gente entender a real necessidade dele, que seria a desova do estoque. Quando eu levei o projeto, a gente já tinha feito a Sotrec Boa. A Sotrec Boa é uma loja temporária que a gente monta dentro da rave do vintage. A Hum. gente que faz também. Ah. Só que eu não fico falando essas Tá. coisas, né? Eu Aham. sou muito do bastidor. Então, caramba, foi você. Sim, a gente Tá. fez. Que Eu legal. não sou muito de ficar em rede social, enfim. Eu sei que essa proposta foi aprovada e aí entre idas e vindas, a gestão na época, que hoje não está mais, ela falou: mas faz esse daqui primeiro, que aí a gente vê, porque se errar, erra com um, do que se errar com 100, Sim. né?". Aí a gente fez o teste, né, de bazar, tal, aí começou o processo, inclusive a gente já atende vários shoppings com a estrutura por trás, né, depende da necessidade do cliente, se é Aham. influencer, se é estrutura de equipamento de sonorização, enfim, cada caso é um É um case. aham. É, Ah, legal. cada caso é Um um case. case. E aí até entender a dinâmica de cada um, né. Até agora, 2 anos depois, a gente foi convidado para fazer a execução de uma vez por todas disso, Do porque One já Day. passou o processo dos testes. Que E legal. aí, vamos retomar aquilo que a gente conversou, pode executar. A gente fez a primeiro no Shopping Valtier, Aham. e ele foi realmente um caso de sucesso, né, deu ali aproximadamente 5.000 pessoas no rodízio, Uau, que bacana. e é um fluxo de 6 horas contínuo de pessoas, Tá. né, tem todos esses números computadorizados, gravados, né. Deu um movimento no shopping da forma que eles gostariam e agora a gente vai fazer um circuito. Aí o Hum. circuito vai ser não só no Brás, como fora do Brás também. Tá. Então, o que nasceu ali em 2022, 21, 22, a Aham. gente vai fazer fora do Brás. Então é o Uau. Brás na sua cidade. Só que se chama Aham. One Day. Por Que quê? Porque é um legal. dia de oportunidade de compra. Tá. Desmistificação de CNPJ, que é o que eu usava na Empreenda Catarina, sem faturamento mínimo. A gente está aqui para usar o CNPJ se precisar e levar empreendedorismo para todo mundo. Hum. Então, a gente recebe comentários: faz aqui em São Bernardo do Campo, faz em São José, Rio de Santos, sei lá, Janeiro. é. Exatamente Que isso que a gente vai legal, fazer. que Então, a gente vai bacana. levar para fora, começa o circuito aqui, ok, a gente já Já tem essa validou, experiência, já já acontece, validou. e agora vai para o É, Brasilzão. exatamente, em nome dos shoppings. Que Então, o legal. shopping que tá junto, ele vai junto e a gente vai fazer esse rodízio. Então, uma temporada em Niterói, uma temporada, aliás, no Rio, né? Uma Aham. temporada no Rio, uma temporada no Paraná. Porque a assessoria, a gente tá aqui, o assessor tá aqui, ele tá mandando mercadoria para lá. Mas agora eu vou levar a loja para lá, para ele comprar lá e ele Que poder legal. empreender. Eu não vou competir com Com ele, não ele é mais, isso. acabou. Na verdade, não Aham. é isso. Ele pode comprar lá, para ele não precisar vir para cá, porque essas lojas também precisam se mexer. Quem está aqui no Brás precisa se mexer. Sim, é mais de Então, 50.000 lojas, é muita concorrência, né. exatamente. Agora pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, porque tem muita história pra contar, tem Tem. que fazer a parte 2 aqui com você, Tem, Rê, tem muita. não Tá é? vendo? Eu não gosto de aparecer, mas quando aparece já tem festa isso Não, foi daí. muito gostoso te ouvir, mas eu quero que você deixe aqui uma mensagem final para quem está começando. Eu quero falar para quem está começando como você. Eu quero que você seja a menina da batata frita agora, para quem tá aí que Das não coxinhas, tá né? das coxinhas, a menina que quero, né? Vem para cá, vem fazer. Quero que você seja essa voz de incentivo para quem está nos assistindo agora e que está querendo começar, mas está com medo. Deixa eu pensar aqui Então rapidinho. vai. Me pegou de surpresa, né? É, assim que Na sai bom. verdade, eu acho o seguinte: tudo que você pega para fazer, se entregue, né? Então, tem que se entregar, pega por inteiro, mesmo que você tenha outras coisas paralelas. Se alguém falar para você que é fácil, não é, tá? Não é fácil. Não é fácil empreender como mulher também, que as pessoas não falam isso, mas existe uma vertente gigante aí entre essa coisa de lidar com o ego, de lidar com quem chega primeiro lá ou não, isso é bem ruim. Então, começa e vai. E assim, eu demorei 30 anos para entender que o que faz diferença é você se ouvir, tá? Então, eu sempre estudei muito empreendedorismo, eu sou daquela geração que assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios quando tinha 7, 8 anos de idade. Eh
Ah, não se preocupa com a formação, não tenho faculdade, tá. A gente não falou sobre isso, mas, assim, tem lojista que me pergunta: "Você é formada em marketing? Porque você faz umas coisas, assim, surreais". Não, não sou. É a prática da experiência da vida aqui, de tudo que eu já fiz, porque eu me entreguei por inteira, mesmo que durasse 1 mês, 9 meses, 6 meses, não importa. Então hoje tudo eu executo, e tudo que você passa no processo da sua vida não é fácil, mas você não pode desistir. Se ouve, faz o que seu coração impulsiona, e é aí que tá a resposta, não é lá fora, é dentro de você. É isso. Muito bom, obrigada, Renata Tô com Pardo. vergonha. Sigam ela lá, renata.pardo, entendeu? No Oi? Instagram. Olha lá, que Me bonitona. arrumei hoje, hein. Sucesso pra você, tá bom? Obrigada. E a gente se vê daqui a pouquinho nos próximos podcasts. Um beijo pros apaixonados que nos acompanham por aqui. Até já já. Beijo.